pessoal, bem-vindos ao podcast Ágil, mas nem tanto. Um podcast onde a gente fala de agilidade, mas sem aquela pressa toda. Meu nome é Bruno, sou engenheiro de software e hoje eu vou conduzir aqui com as minhas amigas um bate-papo bem bacana sobre IA e agilidade. E eu trago aqui para vocês as minhas amigas aí, Marina e Diana. Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Eu sou Marina, sou formada em administração e atuo como consultora de projetos hoje em dia. Eu sou Diana, eu também sou formada em administração e eu trabalho há mais de 6 anos na área financeira. Hoje eu trabalho na controladoria de uma empresa que está dentro do contexto que a gente vai falar e eu acho que isso me traz um pouco para esse universo. Para esse universo, exatamente. Boa. E além das meninas aqui que vão me ajudar, a gente trouxe uma convidada que gentilmente veio aqui bater um papo com a gente, Kelly Arruda. Fala um pouquinho aí, Kelly. Boa noite, eu sou Kelly Arruda. Primeiro, obrigada, pelo convite. Eu estou muito feliz, porque eu gosto muito da casa daqui do César. Já estive como aluna, eu acho que foi em 2019, não sei se foi a primeira turma de projetos ágeis. E estou muito feliz em contribuir, e aprender um pouco mais com vocês. Hoje, estou como Agile Coach na Globo, atuando em times de infraestrutura. E a gente vai bater um papo aqui legal sobre esse tema tão falado. Boa, boa. Para a gente começar aqui, eu já trago ali um dado de pesquisa lá da Ipsos, com a Google ali, onde diz que 54% dos brasileiros usam IA, o que é maior do que a média global, que é de 48%. E aí eu vou perguntar para as meninas, aí no geral, sem entregar muito ouro, a gente vai entrar muito nesse assunto ainda, navegar muito pelas nuances do IA, se a IA veio para ficar. Aí, o que é que vocês acham, Marina? Sem dúvida nenhuma, assim, acho que a gente... Aí, com certeza a gente vai tocar mais no assunto mais pra frente, mas IA tá em tudo que a gente faz. Então, IA não é só a gente utilizar o ChatGPT, por exemplo, mas utilizar os aplicativos que a gente já utiliza hoje em dia, que tem IA embutido. Então, sem dúvida, respondendo essa pergunta, com certeza. A gente utiliza indiretamente, Isso. Às vezes a gente nem sabe, mas ela tá ali. Isso. Também acho. Kelly, sem entregar o ouro, Kelly. Então, é só, contribuindo mais um pouco e concordando, assim, a gente já usava, tinha Alexa, tinha tudo outro aí que vinha de outra forma, sendo que ela estava se transformando, como tudo muda, e a gente está se adaptando a essa nova remessa, esse novo formato que a IA está se apresentando para a gente, e ela está evoluindo de acordo com as nossas necessidades. Eu acho que veio para ficar. Isso, concordo também. Vamos aí pro primeiro tema da gente ali, que é como as pessoas usam a IA no trabalho ou em qualquer outro aspecto, assim, E eu acho que foi Diana que falou aqui, mas a gente já sofre um pouco de interferência da IA, assim, há muito tempo e não percebe, Porque chega muito sucinto e é muito natural, Então, um exemplo bom que eu posso trazer aqui, por exemplo, é do Spotify, YouTube. Então, todo aquele algoritmo ali por baixo, onde eles entendem qual é o perfil de música que ele gosta, que ela gosta. Ele tá gostando mais disso agora, tá gostando mais disso depois. A minha mesmo é uma loucura, porque lá em casa, na minha Alexa, ela foi lá de fora na piscina. Então, minha mãe ouve, minha avó ouve, meus parentes ouvem, e eu ouço outro tipo de música, e é uma misturada quando eu abro o meu Spotify ali, Mas eu acho que a IA deu esse boom ali, mas com o ChatGPT, E aí eu queria saber de vocês ali qual é a principal ferramenta que vocês usam ali, quais são as tarefas que vocês usam mais com IA. Vai, Diana, fala tu aí. Eu acho que eu uso muito o ChatGPT para tudo. Mas assim, eu tenho tentado trazer mais para a minha rotina no trabalho. O ChatGPT também, alguma coisa de produtividade ali no Notion, eu uso muito. E também para algumas coisas em relação a regras financeiras. Então, hoje eu tento olhar mais para... Quando eu tenho algum processo que envolve alguma regra, eu tento colocar lá e tento subir uma planilha. Isso aqui está dentro dessa regra. Perguntar para ele se tá funcionando dessa forma. Eu acho que hoje a gente tem que ampliar a nossa visão para tentar trazer mais produtividade mesmo para nosso dia a dia. E aí, assim, eu tenho usado mais dessa forma. Eu utilizo muito o ChatGPT, mas
eu tô sempre ligada nas novas atualizações ou outras inteligências artificiais. Então, na semana passada até lançou uma nova, se não me engano, Eita, agora me fugiu. Não, a gente segue Depois aqui. coloca aqui. Depois a gente fala aqui embaixo. Mas, enfim, tô sempre ligada nisso. E um outro ponto que eu posso trazer também para agregar na conversa, eu acho que é a utilização dela para os processos. Então, eu comentei anteriormente sobre os processos, a construção dos processos dentro da empresa, que é muito também a parte da consultoria que eu presto para as empresas. E eu faço muito essa coleta dos processos em entrevista mesmo, em conversa, então eu acabo digitando muito rápido. E principalmente a ChatGPT, que é a que eu mais utilizo, ela me ajuda muito na estruturação. Para eu conseguir estruturar da melhor forma e levar para outros programas secundários, como é o exemplo do Visage, que atualmente eu uso o fluxograma pelo Visage. Então me ajuda bastante. Bom, eu uso dentro para aplicar dentro de processos de agilidade, assim, realmente é uma descoberta. Eu acho que todos nós estamos nessa curva de aprendizagem. Eu acho que, tanto como um indivíduo, como empresas, a gente está atuando. É meio que tudo muito novo, entre muito aspas, novo, ainda, né? A gente precisa, como acabou de surgir então quando é que vai se aplicar? Porque senão ela vai acabar, né, se transformando mais do mesmo, e ela realmente tem muitas funções, ela pode nos auxiliar de diversas formas. Mas eu acho que essa descoberta, e é isso que eu acho que nós precisamos, falando como indivíduo, né, para poder ela realmente atuar na produtividade para a gente gente precisa descobrir quais são os benefícios, que a gente vai falar até um pouco mais na frente, mas estou orientando aqui. Mas falar dos benefícios, o que é que ela pode contribuir? Aí a gente falando do dia a dia, talvez às vezes a gente passa mais tempo no trabalho, e é no trabalho ali que ela vai nos ajudar. A gente precisa, e aí o que é uma das coisas que a gente até como empresa tá trazendo, é essa conexão da utilização dela. Os benefícios que ela vai trazer. Porque a gente tem aquele velho, assim, aquele jargãozinho, né? Vai substituir, né? Aquela conversinha que eu acho que daqui a pouco vai vir outra nova. Mas a gente tem essa conversa, esse medo. E aí, quando todos, né? Eu falo todos nós que estivermos cientes que ela veio para contribuir, auxiliar a nossa produtividade, né? O nosso trabalho, a gente vai conseguir desenvolver melhor essa ferramenta. E aí, mas falando como que ela, então, enfim, você usa. Então, eu hoje tenho usado ela em algumas ferramentas, como dentro do próprio Miro, usando algumas ferramentas do Miro ali, o Copilot, para poder fazer junção de atas. O Miro é maravilhoso. De criar, porque o Miro já tem, assim, ele não é uma se eu não me engano, ele não é a própria IA, mas ele já tem umas funções, né, que ele já capta as informações e faz a junção. O Notion também é assim. E aí a gente pode faz essa conexão, o Copilot também, que é uma ferramenta que a gente usa, que está embarcada na empresa, e ela ajuda nesse sentido. Então, o que é? Eu acho que eu pensar, para mim, ela ajuda bastante. Tipo, como é que eu vou escrever isso? Como é que eu vou me comunicar? Eu acho que é a comunicação, que é uma das coisas, né? Escrever um e-mail, né? Escrever um e-mail, né? Falar para aquele público. Quanto tempo a gente passa pensando em como escrever aquele e-mail? A melhor palavra. Parece bobo e parece que a gente não sabe. A gente sabe, mas para a gente parar para pensar quantas vezes a gente dia para escrever um e-mail, né? Isso. Porque a gente tem que... Então, eu acho que isso ajuda bastante, e a gente fazendo isso ajuda. Aí eu só queria trazer um pouquinho paralelo. Eu acho que também o papel da agilidade em relação a essa transformação, porque não deixa de ser uma transformação. No seu processo, e tudo, aí falando um pouco da agilidade, da adaptação, né, da gente e do time. Não falo só da agilidade. Então, a gente trazer para eles também ferramentas que possam auxiliar nessa contribuição, que eu acho que a gente vai falar mais lá na frente. Mas é dessa forma, tanto como usuário, mas também como disseminar e trazer que aquilo, olha, ele está auxiliando, ele não é o vilão que vai ocupar o meu espaço. Eu confesso que a primeira vez que saiu alguma coisa, acho que foi até no Miro, alguém apresentou lá e a gente falou, não vai ter mais agilista. Aí você fica um pouco preocupado, né? Você começa a ver os cenários mais. assim. Você cria, mas assim, lógico que a gente precisa se resguardar de informações, né? É por ignorância, por falta de informação, de entender o que é que ela traz e o que é que a gente pode usar de melhor dela para nos auxiliar. E tá aí lado a lado, né? Eu acho
engraçado assim um pouco que talvez por a gente ser de TI ali, né, majoritariamente de TI ali, acho que só a Diana que não é, a gente tá muito familiarizado que IA não é só o ChatGPT. Não, Sim. isso aí não é. Porque explodiu com o ChatGPT, né? Sim, Então pra quem não tá nesse universo, assim, onde explodiu primeiro ali, a galera fica muito bitolando ChatGPT. E tem ChatGPT, Copilot, Gemini. Isso se a gente fala de IAs gerais, assim, né? Putz, aí tu tem uma IA dentro de um Miro, tu tem uma IA dentro de um Do Notion, dentro do Teams, que pega o que tu fala ali, já faz uma Muito ata e tu bom. não precisa mais. Exatamente. Então, eu acho bacana. Inclusive, eu li recentemente uma pesquisa ali da SEMrush, onde 465 milhões de pessoas buscam pelo ChatGPT todos os meses. Isso em 2024, Legal. né? Imagina agora 25, onde isso está cada vez mais disseminado ali, né? Sobre as tarefas mais comuns, eu acho que é isso que vocês falaram aí. Eu particularmente uso muito para essa parte de processos ali, para escrever e-mail. Às vezes eu uso para escrever histórias ali, né? Então eu tenho uma função ali de tech lead, coordenador e tal. Eu preciso escrever histórias às vezes. Eu ia falar E eu não sobre isso. sei como escrever. Às vezes tá na minha cabeça a ideia, mas putz, não sai de todo jeito ali. E aí eu converso literalmente ali, né, com o Gemini, que é o que eu uso no ambiente corporativo, né, com o cliente que eu presto serviço hoje. E cara, eu preciso escrever uma história que trate disso, sobre aquilo, que tem isso, tem essa informação. E aí, milagrosamente, assim, ela escreve. Eu tenho um exemplo de um amigo meu, ele está usando hoje da escrita das histórias de DevOps, transformando a necessidade para de negócio. Isso é bem assim, bem diferente, né? Não é assim, tem essas necessidades, mas eu até brinco assim, a psicografia, transcrever aquilo, e às vezes o DevOps não está conseguindo entender, ou ele fala de um technique ali que para o negócio às vezes não está claro. E aí eles estão usando isso como input para os DevOps desenvolver as histórias que vai atender de forma mais clara o valor ali para aquele cliente com a área de negócio. Então, assim, a gente está fazendo... O que é que a gente está conseguindo fazer com isso, né? A produtividade, né, do pessoal, a eficácia da entrega também ali para o trabalho. E a gente está falando de tecnologia junto com o negócio. E lógico que anda junto. Mas, às vezes, já se ouve, né, silos que isso é técnico, isso é história, quem faz história é pior... Né? Até, às vezes, quando talvez um tech lead faça é um pouco mais diferente de uma pessoa da área direta de negócio. Isso. Então, quando chega lá na frente, não entende muito bem o que foi pedido. Então, diante da necessidade desse time, eles estão evoluindo nesse time. Eu achei bastante interessante. Eu acho que eu vou aproveitar o gancho que... Nossa, esqueci o nome da convidada, minha gente. Kelly. Que Kelly, eu Tá vou aqui, aproveitar o gancho que Kelly deu. Eu vou aproveitar o gancho que Kelly deu aqui para trazer uma outra sessão da gente que a gente tem para falar aqui. E aí, bom, essas sessões elas são vivas, assim, é impossível a gente falar de uma sem intercalar com a outra, né? Eu tava Então, tentando assim, não vou falar sobre isso agora. Mas então a gente tem a oportunidade de voltar ali e revisitar alguns Porque conceitos. é o profissional, como vocês falaram aí, falando dos tópicos de vocês, falando da aplicação com os benefícios. Então, assim, é uma coisa que permeia, não tem como separar. E a próxima sessão é justamente essa, benefícios do uso da IA ali, né? Eu acho que não tem como falar de uso de IA sem falar de eficiência e produtividade. Isso. Sim. Ali, né? É impossível, para mim, pelo menos, é impossível falar disso, porque a IA, na minha cabeça, ela libera tempo pra gente fazer coisas mais estratégicas. Perfeito. Ali. Sim, também acho. Né? Vocês têm algum exemplo, algo que queira contar pra gente aí sobre essa questão de eficiência e produtividade? Eu posso adiantar um pouquinho assim, eu acho que esse campo que a gente estava falando da repetitividade, né? Não estou nem falando da automação ainda, Tarefas né? repetitivas ali, né? Porque ela pode ser... Isso vai melhorar a nossa produtividade, né? O operacional. Que, às vezes, a gente para fazer... e, às vezes,
ou então não é algo que a gente executa sempre, às vezes a gente esquece. Então, ela vai nos auxiliar nisso. E também a gente vai conseguir, como humana, aí tem aquela velha frase, vamos ser substituídos de novo, né? Não, eu acho que a gente vai executar ela na nossa capacidade, na nossa totalidade real. Porque vai ter uma ferramenta auxiliar. Porém, eu também acho que a gente tem que... Aí que entra. O conhecer da ferramenta e do que a gente quer. Tem que andar junto. Por quê? É o que a gente pede, né? Assim, eu costumo dizer, Tem que né? saber pedir. Se você plantar morango, você vai colher morango. Mas se você... Então, assim, você plantar morango, vai querer limão, não tem como. Eu costumo dizer que é um gênio da lâmpada. É, né? Você vai ter um você já desejo, fala. mas você Exatamente. tem que saber pedir, Tem que né? Então, ela tem que te auxiliar Bem entendida. nesse sentido. Então, aí, às vezes, senão vai acabar sendo uma ferramenta, eu te falo de criar fake news, né? Criar informações, porque as pessoas recebem aquilo e... Que ali é o prompt, né? Que a gente tanto fala. Exatamente. Já existem profissões, inclusive, né? No engenheiro de prompt. Já existem cursos, né? É. Eu já vi. Existe uma IA Pessoal é para ligeiro. construir Prompts. prompts. Eu já vi. É. Exatamente. Então, um exemplo, a gente pode utilizar, falando aqui de desenvolvimento, né? A gente consegue, com essa eficácia, fazer testes, né? Fazer os testes em cima de alguns códigos, falando aqui do time de desenvolvimento, porque a gente está trabalhando aqui. Você já deu um exemplo, ela também tinha dado. Na parte da história que tu falou, assim, achei interessante, como esse do DevOps. Tem um outro caso aqui que a gente tem, que eu achei bem interessante, não sei se vocês já passaram por isso, fazendo um mapeamento de times para poder identificar quais os ritos seriam mais adequados para unificar. Então, eu peguei esse case aqui, eu achei bem, bem legal para trazer, que eu já fiz esse papel, né, como ser humano, e eu tenho alguém que faz, que auxilia. Então, eles fizeram um assessment com umas perguntas, teste, né, meio que treinaram lá para poder ter aquelas informações, imputaram aquelas informações e levaram para o SharePoint e criaram um agente IA, que é hoje que a gente está criando muito. O agente IA, um agente pra... o agente para ir lá, beber daquela fonte e transformar nas respostas. E é uma coisa mais interessante que eu achei. Ele até falou, eu não falo durante a reunião. E assim, eles faziam essa captação, que aí eu achei bem... Faz vínculo com a tua atividade. Ele fazia o assessment e as pesquisas, já conversa com o pessoal, diante daquele roteiro, mas ele não falava. Para que o chat ele não tivesse interferência. Ele não conseguia... Porque quer não que a gente às vezes interferir, esse hit, você faz esse hit, não sei o que, podia ser que desse algum prompt para que... Algum viés para que ela desse outro. Então, ela mapeou os que eram e indicou quais os ritos mais indicados de acordo com a realidade. Achei isso... Incrível. E assim, está aqui no meu backlog para implementar. Engraçado, tem facilidade para todas as áreas, né? Ali, por exemplo... Quantas reuniões a gente passava? Ou, ele pegou uma pesquisa, ou fez a reunião, fez a transcrição, como a gente faz, transformou no... não sei o que, Lake, agora... Data Lake. Data Lake agora. Eu ia falar, você vai saber, eu sou engenheiro de... Então, transformar e usar o agente, que o agente agora é isso que eu estava falando. Você estava falando chat, mas tem outras coisas por trás. E mais um exemplo, pegando ainda a pergunta de Bruno. O teu exemplo foi muito bom, mas a gente pode trazer ele também para diversos outros contextos, Sim, não sim. só da parte de TI, enfim. Que eu acho que... por exemplo, que eu falei assim, Isso. exatamente dentro do processo, eu vi ele dentro do que você... Isso, quando você falando, me trouxe também uma ideia de poder compartilhar aqui, que é algo que acaba revolucionando mesmo, é a questão do Teams, como eu já comentei. Por quê? Porque durante uma reunião ela transcreve e muitas vezes a gente tá tão no argumento e querendo... Envolvido na reunião, né? você não consegue anotar e Sim. se concentrar. E eu acho que isso realmente mudou, sabe? Mudou as relações, mudou a forma como você tá com o seu time ali, você tá 100% focado ali na discussão, porque você sabe que depois vai ter uma ata descritiva E com que tudo. alguns já vão estar dando... Então, tem eu acho algumas que já sensacional. conseguem dar o plano de ação. Nossa, minha gente, Sim. quando eu começo uma reunião mesmo, se você quiser que eu anote, sem condições. Ou É eu uma maravilha eu fazer não uma ata, consigo. né? Ou eu fazer tô uma ata. envolvido na reunião ali, ou eu faço uma ata. As secretárias receberam, às vezes é que não, né? As secretárias receberam agora isso, assim, né? Exatamente. Outra coisa que eu presente. acho bacana, além dos os benefícios, é a assertividade, cara. Mas que depende da gente, né? Isso, Essa assertividade. sim. Bem Exatamente. lembrado, falando, para não ser um fake news. Dizem que porque- ela conta as mentirinhas, né?
conta. Só pra responder a Tem gente. tem que ficar de olho. E aí isso tem a ver com a segurança, que a gente pode falar assim, eu acho que a IA está totalmente relacionada à segurança, né? Por sinal, a gente tá lá na empresa com a semana de consciência do uso da IA com dados. Hoje eu nem tive, foi a semana toda. Cibersegurança, né? Devido à cibersegurança, porque isso está interligado. As empresas, quando a gente vai falar até dos benefícios, mas tem esses também os malefícios que pode acontecer, a gente tem que estar preparado para isso. E a gente também, como usuário, o que a gente está imputando, e aí quando eu estava falando lá no Data Lake, ele colocar restrito com as informações restritas para que ela não fuja e ela vá direto só naquela fonte e traga coisas que façam sentido. Porque, veja só, ele vai poder vir, vamos supor, você vai falando de rito, eu não vou dar para uma pessoa de teste, olha aí, o que você acha dos ritos? Talvez a pessoa de teste não sei o que você está falando, né? Então, assim, para a pessoa. E para uma pessoa de agilidade, vai entender do que está falando. Então, é isso que a gente está querendo dizer. Do que a gente está imputando, com a segurança, com essas informações que é imprescindível. Para mim, todo mundo pode usar IA, mas nem todo mundo está preparado para usar IA. Não tá. Eu acho que ninguém. Né? Eu acho que ninguém. E esse é o grande desafio, Porque né? é um desafio diário, eu acho, assim. E eu vejo, assim, as empresas ainda, né, na utilização da IA, eu tiro pela gente hoje, assim, a gente está numa curva, né, de aprendizagem, conhecimento, e a gente também como usuário. Talvez todo mundo esteja nessa curva, né? Mas eu tenho uma pergunta polêmica aqui, para a gente deixar o assunto um pouquinho mais quente ali, né? Vocês acham que a IA pode substituir os profissionais ali? Eu ia pegar o gancho que Kelly falou pra falar sobre isso também. Eu acho Boa, que como... tem 2 ganchos, dá pra se pendurar. Como Kelly falou, a gente também tá aprendendo com a IA. E é isso, acho que o medo da história sempre novo, teve. Assim, na história, antigamente a gente tinha o acendedor de poste, minha gente. Hoje em dia a gente não tem. Então, assim... No meio da Revolução Industrial, então... Então, assim, eu não acho que vão substituir 100%. Eu acho que a gente vai se readaptar. Ela pode sim substituir algumas funções mais repetitivas, mas a parte mais criteriosa, que precisa de realmente um ser humano para fazer análise de dados e decidir o certo ou errado, enfim, eu acho que nunca vai ser substituído nesse sentido. E até o tratamento de dados, que a gente e também a gente tem outra onda, né? Em paralelo, falando de dados, você vê que não está sozinho, né? A gente está falando aí dos dados, que é um boom novo também. É porque eu acho que hoje se produz muitos dados, né? E antes não se produzia, então precisa de uma atenção realmente. Era uma cartinha que mandava Isso. E chegava, né? Há tanto tempo. Então, hoje a gente está produzindo, como a gente falou aqui, do que a gente fala aqui o celular escuta, o computador escuta, e como está sabendo disso. Então, qualquer momento, a gente andando, um relógio aqui capta, a gente produz dados, tudo que faz. Então, esses dados, eu falo sobre essa substituição, eu acho que estava até falando no primeiro tópico. Não, eu acho que mas a gente precisa entender para que não seja realmente substituído. Também tem isso, né? A gente também tem Acho que a gente precisa se adaptar, né? Se adaptar muita coisa a nossa real função e a real função dela, né? A nossa produtividade usa a nossa capacidade humana, né? Na nossa totalidade, a inteligência humana. E aí, de novo, né? É aquela mesma coisa do diagnóstico. O médico fala... É a mesma coisa de um bolo, assim, uma receita de bolo. Será que isso vai sair daquela forma? Vai saber quem vai fazer o bolo. Então. Eu acho que a gente tem que estar preparado para as profissões que vão surgir, né? Porque eu acho... Muitas vão, mas muitas vêm, né? Eu acho que o que vem por aí vai estar muito inserido nesse contexto. Então, eu acho que quem não se adaptar, quem não se buscar saber, fica de fora. Realmente. Teve duas coisas que eu vi recentemente assim... Em um outro podcast que eu estava ouvindo, uma que o cara falou que eu achei interessante, que ele disse que toda ferramenta transformadora sempre gera impacto. Então, tudo que tiver um alto poder de transformação vai gerar um impacto na sociedade como um todo. Era o computador, era a internet, gente. E não adianta muito você remar contra isso, assim, né? É algo que ele vem e vem mesmo, assim, não importa o quanto você reclame. Outra foi uma analogia que ele fez, que eu achei maravilhosa, assim, que ele disse que no universo de projetos ali, né? Um projeto sem ser ágil, por exemplo, era um trem-bala. Então tem um caminho e você vai seguir aquele caminho porque é a única coisa que o trabalho pode fazer. Ele vai chegar até rápido, mas naquele caminho. Não tem desvio ali, né? Sim. E ele comparou a agilidade a um leopardo.
Ele disse, cara, agilidade é um leopardo. Ele vai ser rápido, ele vai ser flexível, ele vai ser maleável, ele vai desviar dos obstáculos, ele vai tocar o terror ali. A IA é como se eu botasse uma mochila jato nas costas do leopardo. Então Isso. eu dou muita potência a ele para ele chegar muito mais rápido e continuar com a adaptabilidade que ele tem ali de se moldar ali, né? E aí ele falou como IA como ferramenta de potencialização. Isso. E aí quando você passa a olhar por esse prisma ali, né, da IA como uma ferramenta de potencialização, você até entende que, de fato, talvez algumas profissões deixem de existir, onde eu tenho 3 pessoas, talvez uma só seja necessária, mas que outros caminhos vão se abrir. Como você mesmo falou aí, né? Aquele curso de prompt, mas o negócio tá rolando, explodiu agora. E assim, a gente estava falando do teste, né? Eu até pensei assim, pô, será que a galera lá que executa o teste ou que fazia o teste... Mas assim, vai fazer outra coisa, entende? E às vezes é difícil. Às vezes você vê, aquela Vai ser carreira... realocado. Né? Vai ser relocado, vai se desenvolver em outra coisa, lógico, né? E tem isso. E pegando o gancho sobre a ferramenta, a gente usa também essa analogia, né? Que é um Batman com as ferramentas, usa o cinturão com as ferramentas. É mais uma a ferramenta, né? Para a gente utilizar na nossa adaptação dentro dos nossos cenários, né? De time a estratégia. Eu acho que isso é Quem usa possível. vai ter vantagem. Quem vai estar dentro do contexto vai ter vantagem competitiva. Eu não conheço Exatamente. ninguém que começou a usar e de repente disse, ai, gente, eu não quero mais. Não quero, Não, Não, o pior que eu já vi. Já vi, sim? Já vi gente assim, do nosso meio, assim. Mas eu acho que muda, Tem que se né? adaptar. Tem É que se se adaptar. Ou se não vai se adaptar, é aquela questão. Se eu não vou me adaptar, eu vou para pro outro lado. Não tem aquela. Eu gosto pessoas gostam de área urbana e outros querem ficar na luz de vela. Então, Ah, eu né? confesso que eu já me acostumei muito. Eu uso, inclusive, às vezes eu preciso auxiliar o RH com algumas entrevistas ali. E eu já tenho uma seçãozinha ali que eu só digo pro chat assim, GPT, outro feedback. Os candidatos têm essa qualidade, essa qualidade, essa qualidade. E eu achei isso aqui mais ou menos, isso mais ou menos. Eu classifico ele como X. Aí ele gera ali o que eu tenho, eu só copio, leio, né? Óbvio que você precisa... É isso que eu ia falar. Você não vai Leio, mandar porque sem você ler. não pode, você tem que dar uma lida. Muitas vezes ele fala assim, e conhece bem. Eu disse, mas eu não disse a você que ele conhece bem. Ele tem um conhecimento, aí eu corrijo ali o texto e tal, e disparo para o RH, assim, facilita muito. Mas, minha gente, RH também tá usando muito, né? O Muito. LinkedIn, minha gente, recrutamento, eles usam Mas muito. aí, já tá na cara também, né? Muitas vezes, muitos textos no LinkedIn, Sim. já você bate o olho e você vê que é ChatGPT. Sim. Acho que é o verdade. prompt, realmente. É o prompt, É né? o prompt. Então, estou usando o mesmo prompt. E é essa aquela questão ali, né? De você fazer o seu agente ali dentro da sua carinha, com as suas informações, para você ter os outputs Isso. de acordo com a sua cara. Também tem Eu isso. confesso que há umas semanas eu tô meio assim, minha relação com o ChatGPT não tá muito boa. Porque, assim, Marina tá Eu decepcionada. acho que são seus inputs. Então, tô começando a achar que o problema sou eu. Aí ele diz assim, olha, Mariana tá com os promptzinhos tão michuruca pra mim que eu não sei o que responder a ela. E quando ela cansa, né? Às vezes ela cansa da gente. Você pergunta a mesma coisa, assim. Não, porque assim, há 2 semanas eu tô tentando fazer uma análise de dados, só que é muito extensa, é uma tabela muito extensa. Compartilhando rapidamente, tipo uma terapia. E ela não tá me devolvendo, eu tô pedindo, e ela não está me devolvendo o que eu quero. Eu acho que o problema sou eu. Adaptar um pouquinho, fazer em pedaços. Eu tentei já. Incrementos. Mas eu acho que ela tá mais burra. Fazer que eu. agilidade com ela. Vamos fazer incrementos, assim, pra... Pra gente Ou fechar. então muda de... Então, Muda de IA, né? eu tentei o DeepSeek também. DeepSeek, né? Eu acho que é sim, DeepSeek. isso. Ele é bem interessante também, mas ele tem pouco servidor. Aí ele demora, sempre dá erro. Enfim. Marinha, depois a gente tem que fazer uma terapia mesmo pra falar sobre essa IA. Ou então um cursinho de prompt mesmo. Assim de prompt. Manda é o uma link, boa. manda o link. Ai, meu Deus. Pra Deixa gente, o link aqui. pra gente fechar essa sessão, eu vou... teve uma pergunta que eu achei curiosa, assim, e eu confesso que eu não tenho uma opinião 100% formada, assim. Mas existe risco de uma preguiça ágil ali, que a gente depender tanto de IA que o time meio que perder aquele pensamento Nossa. crítico e Essa é uma boa adaptativo? pergunta.
Eu acredito que não, assim, eu acho que já existe, não vai ser a IA. A preguiça né, faz parte do ser humano, É inerente né? ao ser humano, né? É inerente ao ser humano, então, assim, procrastinar, então, assim, o legal é que vai ter desculpa e não vai ser o coleguinha. Sim. Né? Vai ser outra coisa. Mas, independente de qualquer área, e não só da agilidade, quando a gente está falando de agilidade, nós estamos falando de todos os âmbitos. Não, eu acho que não cabe. Eu acho que deixa um pouco mais acomodado as pessoas, sabia? Mas aí, de novo, né? Tá usando um negócio É muito da pessoa em si, né? o objetivo do uso. O olhar, se você vai aprender. Quando você estiver usando, você vai aprender. O ciclo de aprendizado vai estar ali acontecendo a qualquer momento. Seja no jeito de escrever, como a gente já falou antes, na estrutura do texto que ele lhe entrega, do que você está buscando, seja com as dúvidas que você tira. Eu acho que sempre você vai estar aprendendo alguma coisa ali. Agora, depende da pessoa, claro. Vai ter gente que vai usar ali automático e... E não, é aquela questão de fazer a curadoria. A gente precisa... É isso que eu estou falando. Se a gente não tiver a base para fazer a curadoria, você está colocando isso aí. Tá dando input. Se vir uma coisa, você vai ter que validar. Não, concordo. Né? Então, Corrige o assim, input, né? Vai ter que ajustando fazer ali. isso. Então, assim, isso eu acho que... É a mesma coisa de colocar... A fulana se separou. Aí ela separou. Aí a gente vai e publica. Não vai confiar, não vai confirmar, né? Não Então, dá. assim, Inclusive, tem eu isso. fiz isso. Eu, curiosamente, ali, queria fazer... Eu sou, como eu falei no começo, eu sou engenheiro de software, então eu vim de programador júnior, pleno. Então, a minha vida era ali, realmente, debruçado no código ali, né? E aí, eu queria testar um dia o ChatGPT, isso tem alguns bons meses já, e queria fazer um sisteminhazinha bestinha, assim, de cálculo, sabe? Sim. E aí eu dava o comando, cara, quero que faça isso, aquilo. Aí ele mandava o código pra mim. Aí eu tenho a capacidade de abrir o que ele fez e olhar ali o código, né? Aí eu dizia, você tem certeza que isso tá certo? Aí ela dizia, você tem razão, vou refazer. Aí refazia, eu fiquei com pena da bichinha de judiar. Pois é. Qual foi a IA? Foi o ChatGPT. Tá vendo? O ChatGPT. Mas aí ia ajustando. Eu ia dizendo, cara, o cálculo é esse realmente. Não podia ser eu, porque se ela me desse, eu dizia, que lindo, tá ótimo. Mas, assim, brincadeiras à parte, eu li também um artigo, não sei agora qual foi, aonde eu vi, acho que foi no LinkedIn. Mas experiências que as pessoas tiveram, como Diana falou anteriormente, do chat tá mentindo, não intencionalmente, Pra lógico agradar que não, você, né? mas não pra agradar. Então, eu vi um relato de uma menina, ela fez até um vídeo no LinkedIn, que ela fez uns cortes de uns vídeos e ela não sabia se o ChatGPT podia juntar os vídeos pra ela e fazer um vídeo inteiro. E ela perguntou pro ChatGPT. E o ChatGPT falou assim, lógico, me manda os cortes que eu faço. Aí, ficou a tarde toda rodando. Ela perguntava, já tá pronto ali? Quase lá. Aí, no final do dia, ele dizia aqui, ó, o link. Aí, mandou um link pra ela. Realmente, mandou um link. Só que quando ela clicava no link, dava a página não encontrada, o URL não encontrado. Aí ela perguntou, chat, você realmente pode fazer isso? Desculpa, eu não tenho essa versão ainda pra... Ou seja, o ChatGPT enganou ela, Mas ele é igualzinho a alguns desenvolvedores. Sim, viu? Fiquei chocada. É isso Foi mesmo. base num prompt. Ela pegou um prompt errado. Algum desenvolvedor. Gente, olha, só pra gente fechar essa sessão, tem uma amiga minha que o nome do ChatGPT dela é Luna. E ela Mentira. conversa com Luna. Oh, minha gente. Eu tenho certeza que ela vai ouvir isso vai se e vai saber que eu tô identificar. falando dela. Mas É vai ficar você. honrada, né? É, exatamente. Mas, É uma gente, homenagem a existem- ela. Ela conversa com Luna. Eu disse que ela tava totalmente sem juízo. Que ela Vocês precisa sair agradecem, Alexa? e arrumar Gente que amigos. faz terapia, minha gente. Exatamente. Mas existem uma porcentagem das pessoas que utilizam o ChatGPT como se fossem amigos. Amigos de verdade, minha gente. Não, minha gente, pelo amor de Deus, isso aí se trata É em verdade. terapia. Vamos pra próxima sessão. É tipo bebê reborn. Exatamente. Tipo bebê É reborn, perigoso. é. Vamos falar aqui agora, pessoal, da próxima sessão de cultura de IA nas instituições. Acho que é difícil no começo ali, né? Vocês acham que é difícil no começo? Eu Vou acho já chegar assim, com essa pedrada já, dá nenhum contexto. eu acho que, como eu estava falando, né, essa curva que todo mundo tá, as empresas também estão, né? Então, o importante, assim, é linkar a IA na estratégia. Porque a IA, ela não é o todo, ela não é o fim, ela é o meio. Então, tem que ter muito cuidado com essa
utilização, né? Não só falando da utilização de colocar a IA dentro de casa, de formas da IA. Ela tem que passar a ser considerada agora, né? Vai ser considerada, mas ela tem que estar acoplada, né? Andar ali junto com a estratégia do valor que ela vai entregar. E hoje, a gente, assim, aqui no nosso lado aqui, a gente está fazendo isso. A gente tem várias frentes já trabalhando com IA. Mas, sobretudo, a gente está ainda caminhando de como, com esse olhar, né? Assim, para métrica, para eficiência, para que a gente possa... Porque a IA também é cara, né? O cliente que eu presto serviço hoje, na verdade, eu recebi, a minha coordenadora me chamou e disse assim, Bruno, ó, você precisa avisar os desenvolvedores que eles precisam usar IA. Porque a gente precisa estimular o uso da IA aqui dentro para potencializar ali o desenvolvimento dos meninos e tal. Inclusive, em um determinado momento dessa maturidade, é um processo de maturidade ali que a empresa passa, né? Em um determinado momento vão haver rankings, assim, de quem usa, de quem não usa. Aí eu até brinquei com ela, disse, poxa, eu até usava para escrever minhas histórias do negócio, mas tiraram meu acesso. Ela, tiraram? Peça de volta. Aí eu pedi o acesso de volta, porque é algo controlado. Porque existe um custo, como o Kelly disse ali, né? Não é tão barato assim. Então a empresa é literalmente um investimento ali, né? É do uso, é da aplicabilidade em outras ferramentas. Aí eu tô falando agora expandindo, né? Não tô falando mais só do chat GPT, eu tô falando aqui um pouco da minha realidade. Então, assim, utilizar... porque a gente precisa tanto da mão de obra, que também é cara, a capacitação dessa mão de obra, as pessoas... Né, envolvidos, quando a gente está falando ali dos dados, transformar os dados, olhar os dados, para o que a gente vai utilizar, como a gente vai minerar esses dados e vai transformar, e aí vem outras camadas que a gente estava falando. A gente está falando só do ChatGPT, né, que é uma coisa muito mais operacional, mas transformar ela, ver a IA como transformadora do seu negócio. E trazendo, assim, acho engraçado, porque as nossas vivências são um pouco diferentes. Então, trazendo aqui para minha vivência de consultoria de projetos, eu pego muitas empresas familiares. Sim. Então, uma coisa mais que isso nem passa pela cabeça deles. Não, então, assim, não é nenhum medo. Será que a gente usa por questão de cibersegurança? Não, isso não existe. Não sabe nem o que é, Não né? existe. Então, assim, eu... atualmente utilizo por conta própria para ajudar em algumas análises minhas, assim, mas nada muito estimulado mais pela empresa. Não muito estratégico, isso, né? exato, muito mais operacional para me ajudar a alguns dados duplicados, sabe? Que até o próprio Excel poderia me ajudar, mas às vezes eu acho bem mais rápido o ChatGPT. Mas, assim, engraçado que eu sinto que as empresas onde eu presto meus serviços, né, como consultoria, estão um pouco mais um pé atrás, né? Também vem essa questão exatamente dessa usabilidade, e aí você está falando assim, também tem que ver com essa, como eu falei, né? Essa régua que todos estamos passando como usuários, eu acho que a gente está até no nível... Vamos melhorzinho, lá. né? Melhorzinho, talvez, né? Talvez a gente mais assim. É porque a gente tem acesso ali a mais informações ali, mais vivência exatamente. Com aquilo ali. As empresas precisam ter esse conhecimento de como a IA vai transformar o seu negócio. E se ela realmente vai ser um agente transformacional e se isso vai trazer valor. E detalhe, se faz sentido, né? Se faz sentido. Perfeito. Exatamente. Isso. Por quê? Porque tá na onda? Tem isso exatamente, entendeu? Isso, rapidinho, Diana, antes de tu completar. Isso, pra mim, anda muito colado com a questão de agilidade ali, né? O pessoal bota o by the book embaixo do braço. Paralelo a tem isso, que ter uma daily de 15 minutos. Todos os dias. Eu tenho que ter plane, eu tenho que ter não sei o quê. Galera, joga fora o ponto principal ali da agilidade, que é a adaptabilidade, cara. Não só a questão da adaptabilidade, que o próprio Scrum Guide vem trazendo isso, da adaptação. E aí você mencionou sobre o by the book. Sim. Né? Então, a gente não consegue, em muitos cenários, em vários tipos de serviços e tipos de contexto, colocar o by the book, o próprio guia embaixo e vamos seguir, tá? E a gente precisa fazer essa adaptação. E aí, o que é que tá... E aí, isso que eu quero correlacionar. É o valor. Hoje, o próprio guia... Ele até mudou isso, que agora, nas próprias planas, a gente tem os direcionadores, o foco no produto, o foco na evolução do produto, a dele está focada nisso. No que é que a gente vai entregar? É a mesma coisa com a IA. O que é que eu vou entregar?
eu vou conseguir transformar meu negócio? Eu vou conseguir sustentar meu negócio com isso? Porque às vezes eu executei, mas não vou conseguir sustentar e não vou conseguir evoluir. Até porque a gente tem que lembrar que a IA, ela vai, como eu estava falando, ela é nova, vai mudando, então a gente precisa estar ciente. Eu falando a gente, empresas, com a sua visão estratégica, devido ao custo, né, das ferramentas e das pessoas para manter isso. Eu acho que, só dando um overview aqui do que a gente estava falando, eu acho que as empresas que têm essa cultura de inovação e a mentalidade ágil, o terreno é mais fértil para a gente ter a IA como uma alavanca mesmo para tudo. E as empresas que estão fora desse contexto têm que correr atrás para ir Com se certeza. adaptando, né? Eu acho que vai ser muito parte, assim, a parte da cultura, falando de cultura, vai caber muito às pessoas que fazem as empresas trazer isso para lá, né? Para elas. E aí um ponto aqui falando de agilidade, assim, a gente falou muito da operação, e aí a gente falando aqui dentro dos contextos de empresa, a agilidade vai contribuir na estratégia. Tá? Exatamente. Então, assim, é bem importante disso, assim, que a gente vai conseguir fazer o link da estratégia com O com uso da IA, ferramenta, com o uso né? da ferramenta, com a aplicabilidade. Aplicabilidade. Corta, viu? A gente só corta. Às vezes faz. Porque é necessário. E aí, de novo, não é só o chat, é uma inovação dentro de um próprio produto, de uma própria ferramenta para melhoria interna, para produto externo. Então, a agilidade eu acho que a agilidade se conecta, sendo que de forma diferente, tá? Eu acho que é muito daquilo que eu falei no começo ali, né? É a IA como ferramenta de potencializar ali a agilidade, né? Eu trago um outro... E que vai além da ferramenta propriamente dita, né? Eu tô Isso. falando assim, o chat, o agente, vai Isso. muito mais, vai além, vai colocando ela em vários patamares dentro de um ciclo. Eu trago um outro dado aqui que meio que corrobora aqui com tudo que a gente falou, né? Ele dá o ok nisso, em tudo que a gente disse, né? De acordo com uma pesquisa realizada pela McKinsey ali em 2024, 72% das empresas globalmente ali, né? E aí provavelmente deve ser grandes empresas ali, já adotaram IA. E isso é um aumento ali, né, significativo em relação a 55% em 2023. Então, Perfeito. óbvio que provavelmente essa pesquisa trata de grandes empresas ali, o contexto que Marina disse é completamente diferente, mas a gente entra numa crescente ali, né? A gente tem, E eu sinto, às vezes, ainda de algumas opiniões que você vê assim, uma certa resistência à mudança ali, né? O medo da substituição das funções, que é aquele tópico que a gente falou ali, né? Sobre isso, substituir funções e tal. E é um pouco diferente, bom, não, totalmente diferente de mim. Eu tenho, acho que, muito mais curiosidade ali em fazer parte disso, em estar imerso nisso ali mesmo, né? Do que medo em si. Putz, será que vamos substituir? Ai, não sei o quê. E aí eu acho, rapidinho, dentro disso aí, me veio aqui, eu queria esquecer. A gente, como agente transformador, como trabalhando com agilidade, a gente está dentro desse universo de tirar esse medo. Sim, de De conscientizar, de ser agente transformador. Uhum. A gente é agente transformador de processos, Isso. das ferramentas para otimizar e para ter resultado. Então, a gente vai conseguir... E por isso que é importante... Vai mais, né? Do que a ferramenta propriamente dita. A gente ser... Então, por isso que é bom a gente se embasar de tudo isso para a gente ver como é que... Não é só sobre usar o chat GPT, mas é sobre como a gente vai transformar aí como agregar dentro das empresas e ajudar os times, as pessoas envolvidas de acordo com os seus segmentos. Eu acho que o papel do Scrum Master ali, ele se transforma, na verdade, né? Ele sofre uma metamorfose ali, porque ele passa a ser, na minha visão, um agente fomentador da IA. Sim. Ali, né? Ele deixa... Eu acho que o papel do Scrum Master ele evoluiu muito ali no decorrer dos anos ali, né? Foi necessário se adaptar, né? Se tinha ali, muitos anos atrás, na cabeça, um Scrum Master como um secretário do time. É verdade. Né? Era uma pessoa que ia Eu usava ali... a frase, não sou secretária de luxo. Era um cara Marca que... agenda, não. Era exatamente... Muda o card, não muda, não. Exatamente, era um Sabe o secretário que eu faço ali. hoje? Hoje eu falo assim, muda o card. Eu disse, não, faça uma faça uma coisinha aí pra mudar. Não sei o que. Eu disse, não, se um dia que você fizer, aí tudo bem, mas eu não vou mudar, não mudo. E eu sinto, isso que você falou vai, assim, diretamente com o meu trabalho, assim. Eu, como consultora,
de certa forma, eu tô ali como um agente de mudanças para tentar melhorar o dia a dia das pessoas. Processo. De processos. Também de redução de custos, enfim, Sim. algumas outras otimizações que a gente traz. E trazer para o meu contexto é também tentar utilizar algumas IAs na medida do possível que aquela Exato. empresa, como microempresa ou uma empresa que é mais familiar ali, mais fechada, dá. Então, assim, eu sinto que eles tiveram uma vivência de utilizar, por exemplo, um sistema financeiro e deu errado, porque as notas não estavam batendo. Então, eles se fecharam totalmente. Aí fica com medo, né? Com medo. E assim, meu papel é tentar, e aos poucos, mostrar que o custo que eles vão ter, por exemplo, de aplicar uma nova inteligência artificial, um novo sistema, vai, no futuro, ajudar eles a ter menos custos com notas, enfim, né? As Tem consequências. visibilidade, Isso. confiabilidade nas informações. Que eles Mas entendam realmente é ganhos, difícil, os exatamente. ganhos que eles vão ter, Mas né? não com deixa a- de ser, eu vejo dentro desse contexto assim, esse teu papel, assim, sabe? Uhum. Mesmo que seja consultora de processo, mas está dentro. Sim. Porque a gente usa muito, assim, eu já trabalhei com o BPMN e, assim, tá atrelado dentro do processo de agilidade, entendeu? Quando você vai começar com time, quando você está trabalhando com fluxo de trabalho. Faz cerimônia, Né? E aí eu vou até menos da cerimônia, eu acho que o início, assim, que tá ali no Kanban estático, que a gente precisa fazer o mapeamento do fluxo. Uhum. Tá dentro. O gargalo, Da agilidade. né, da agilidade. Total. Tá, o gargalo, se tem um gargalo, quais são as entradas, quais são as saídas, quais são os setores, os serviços que a gente vai categorizar. Então, tá muito... Se fala muito, entendeu? Eu não vejo isso separado. Sendo que as Sim. pessoas não utilizam tanto esse nome hoje, mas eu acho que o processo tá dentro e é a gente como a gente, né? A gente como nós, Agente como- disseminador de cultura, É, né? exatamente. Então, Boa. assim, de processo É pra ver como a agilidade tá em todos os lugares. e pode ser utilizado em Sim. todos, Sim, né? pode ser Exatamente. Boa, pra Não gente- necessariamente ser, eu vou fazer isso nesse sprint 2, tem ser Scrum e Kanban. Não, ela Sem vai... engessar, vamos se né? adaptar. Já veio É, pra vai, isso, né? vai dentro da estratégia, do processo. Pra gente fechar essa sessão aqui, tem um ponto muito importante ali. A Diana até tem um case bom pra trazer pra gente. Sobre os medos ali, né? Nem tudo são só flores Sim, ali, sim. né? Precisa ter cuidado ali com dados, com tudo, privacidade ali. Então as Sim. empresas têm muito medo disso hoje, com razão, né? Por exemplo, eu majoritariamente ali, na maior parte da minha carreira, eu trabalhei com bancos normalmente. Sim. E são ambientes altamente fechados ali, justamente para não ter Segurança vazamento, total. o que é correto, né? Ali eles estão tentando fazer o melhor que eles Verdade. conseguem ali, né? E acho que Diana tem um caso sobre isso, né? Eu tava lendo que em 2021 a Samsung teve um problema com um funcionário que inseriu dados confidenciais em uma ferramenta de IA generativa. E aí, um tempo depois, outras pessoas de outros setores da própria Samsung começaram a perceber que a IA estava utilizando aparentemente alguns segredos da empresa. Alguns segredos deles lá. E aí, resultou num vazamento interno dessas informações, gerou um transtorno para a empresa e acabaram proibindo o uso de IA. Teve até um caso Que nos pena, Estados né? Unidos também, né? Que teve um vazamento, um dos ministros. Não sei bem, mas teve um vazamento de dados sigilosos de próximos passos que o exército dos Estados Unidos ia fazer. Porque eles utilizaram uma plataforma de comunicação. E aí não criptografaram, talvez, né, a conversa e acabou vazando também. Eu acho que esse é o maior, É o medo das É o empresas, talvez seja o né? maior problema ali, né? A maior barreira que se enfrenta, Porque é né? alto, né? A gente tá falando do custo. Então, o custo é alto. Agora, vê, uma empresa grande, né? E assim, Sim. ela tava falando das pequenas e médias empresas que não vão se preocupar e talvez nem saibam o que é essa questão de segurança. Mas uma empresa desse tamanho, Desse elas porte, precisam olhar para Até porque tem dano de imagem, tem tudo Sim. quando isso vaza. Nossa, é complicado demais. Bacana, pessoal. Acho que a gente fecha mais uma sessão aí. Vamos pra... Nossa, gente, será que é a última sessão? É a última sessão, hein? Vamos para o futuro da IA no ambiente de trabalho. O primeiro ponto que eu vejo para mim, assim, eu acho que até usei já esse termo, eu gosto muito. Cara, não adianta remar contra a maré ali, sim. Chegou, veio para ficar e a gente precisa aceitar isso de bom grado e se adaptar à nova realidade ali, né? E aí eu trago um case aqui que acho que é muito famoso, o case da Kodak. Sim. A Kodak, que era uma das maiores empresas ali na época, recusou Se adaptar, né? se adaptar, recusou o projeto da câmera digital
com medo de que aquilo quebrasse eles. Ai. E foi aquilo que quebrou eles por outro, Por não ter por feito. outro lado, né? Outro concorrente pegou e quebrou. Então, assim, os caras travaram ali, pô. Senão, tu é doido, você vai quebrar a gente, pô. Mas tem empresa de videocassete na época, depois É. CD, LP. Então, assim, as coisas foram mudando, DVD. né? Sim. Então, assim... tem crianças que não sabem nem o que é É. DVD, É. né? E talvez alguns ouvintes não saibam. O que DVD, DVD eu acho too much ali. Mas Não sabem o que é a Kodak, disquetezinho. será? Não. Kodak, a pessoa não sabe. Procura aí, Kodak. Kodak, pessoal. Procurem pro Kodak aí, pela história da Kodak. Eu conversando com uma amiga, que ela é do marketing, mas ela trabalha hoje em dia em uma empresa que desenvolve inteligências artificiais aqui de Recife. Ela me contou algo que tem na empresa dela que eu achei muito interessante, tá? E vou trazer aqui para vocês. Elas vendem projetos. Então, se uma empresa quer construir uma IA, um aplicativo, procuram ela. E aí, a própria empresa, para apoio interno, desenvolveu uma inteligência artificial que tem três gerentes de projetos. É uma inteligência artificial. E aí, eles criaram uma personalidade para cada um dos gerentes. Então, eles já criaram um prompt. E aí, eles botam, por exemplo, o objetivo do projeto, qual é o objetivo do cliente. Tudo isso, joga lá. E as IAs ficam conversando, como se fosse um chat. Então, eu achei super interessante. E no final, eles criam toda uma proposta para entregar para o cliente. Perfeito. Eu achei, assim... Minha incrível. Nossa Senhora, Eu é. pensei inteligente. uma coisa bem parecida com essa, assim. Uma coisa, não sei se vocês já sentiram essas dores, quem trabalha... Independente, mas vocês podem fazer uma analogia, e você, acho que mais. Vai começar um projeto, vem X pessoas, mas não faz assessment da capacidade, do conhecimento daquilo, as pessoas... Aí eu já ouvi, a pessoa não está certa, a pessoa começou agora, e como é que a pessoa sabe? Às vezes é só jogada a pessoa ali, É né? só jogada. Se a pessoa conseguisse dizer, olha, o que é que eu preciso para o projeto? Uhum. O ideal era esse. Eu tenho um projeto assim. Vamos fazer um assessment aqui, mapear umas competências e o que é que eu E preciso jogar lá, né? Mas mapear a competência depois que as pessoas entram. Né? Normalmente é assim. Isso aí, oi, uma... E- É tão ágil e no eu- sentido de rapidez, né? Pega a pessoa, bota a pessoa logo. Não, E não que é eu isso. acho Isso aí que é a uma sacada- sacada. Eu achei uma sacada muito inteligente, porque a pessoa que criou, ela criou 3 gerentes com personalidades diferentes. Então, tinha uma personalidade que era mais pro RH, gestão de pessoas. Sim. Tinha outro que era mais voltado para o planejamento estratégico financeiro. Entendi. E assim, sucessivamente, assim, a outra não tô lembrada. Mas assim, eram personalidades diferentes que acabavam se conflitando propositalmente para trazer a melhor solução para o cliente. Eu achei isso maravilha. genial, assim. E muito bom, vocês colocar, ó, o projeto é tal, Se então assim, ó, vendesse- você vai ter agora, você precisa de um dev assim, 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 com Esse tal perfil, competência, de um design, porque já viu, qual é esse projeto? Vai precisar de design. A gente não tem um design. É. Ou então coloca o design, mas não tem nada para desenhar. Ao contrário, então assim, os custos. Aí não tá entregando. Por isso que muitas vezes só consegue ter a cadência com 3 sprints, 4 sprints, quando as pessoas vão conhecendo o produto, Faz diagnóstico, o né? diagnóstico. Vai Mas pegando um embalo, um né? embalo, né? Mas se a gente conseguir... Isso aí é uma boa pra gente pensar também. Olha, uma ação, Vou dizer para ela né? vender no mercado. Vocês acham que a IA generativa ela está começando a expandir os setores de atuação dela? Então ela está ultrapassando o TI, assim, começando a entrar em outros terrenos Eu ali. acho super. Porque eu acho Sem que começou algo muito ali, mais digitalizado, né? Acho que sim, E eu- mas ela é bem abrangente mesmo, assim, ela não tem limite. Né? Eu acho que não é abrangente. Eu acho que não tem. Eu acho que é não. uma hora muito boa para trazer um pouquinho que a gente tava conversando backstage. Um exemplo para responder o que Bruno falou sobre sair um pouco do TI. Eu acho que Kelly tem um bom exemplo sobre isso. Eu lembrei agora, eu não tinha nem lembrado. É verdade. Não, é sério que vocês querem ver. Faça o prompt correto, como é? A gente tava conversando antes de começar e Kelly trouxe um ótimo exemplo de como ela usa informalmente dentro da casa dela a agilidade. E eu achei, assim, de verdade, achei muito interessante. E para quem já leu o Scrum, o próprio J.J. Sudler, ele traz como ele utilizou a Scrum
pra construção da casa dele. Sim, você falou. É verdade. Então, eu achei o teu exemplo muito bom, se puder trazer pra gente. Bom, eu vou tentar. Resumir, não uma Vou resumida. tentar um resumo, né? Então, eu contei, eu não consigo, né, tirar a capa agora da agilista, mas assim, porque eu faço sem estar pensando, né, eu vou fazer isso na agilidade. Não, você acaba, que eu digo que realmente a agilidade é mindset, né? Às vezes as pessoas fazem curso, mas se você não tiver mindset, não adianta. Você passa a pensar assim, né? adianta. Raciocinar dessa Pensa. forma, né? Então, assim, eu divido os cômodos como se fosse... tem dois métodos, né? Eu divido os cômodos para fazer e divido por etapas. O que é que eu vou fazer? Aquela faxina, porque tem a limpeza normal e aquela faxina. Quando eu tenho uma pessoa para me ajudar, eu estava fazendo o método seguinte, do que eu queria dentro daquele cômodo. Então, eu usava os post-its. Só não fazia dele, tá, gente? Mas no final eu fazia um review. Que tinha sido feito. Eu dizia assim, né? Olha, a senhora tira aqui os post-its, diz assim, ó, no cômodo tal, eu quero que limpe o ar-condicionado, levante a cama, porque você precisa realmente... E aí, estava muito ligado com história de usuário, você tem que ter exatamente o que quer. Aí, dizia, ó, levantar a cama, aspirar, limpar em cima do guarda-roupa, trocar a cortina... Cada um post-it. Cada um post-it. Se eu só não conseguir fazer, tudo bem, mas só tira o que a senhora fez, já, porque eu já sabia o que é que ficou. E aí, lógico, eu também, dentro daquela entrega, eu quebrava, né? Então, não é toda semana que limpava o ar-condicionado e limpava a janela. Então, eu quebrava para no final, assim, porque eu sei que humanamente fazer uma faxina a pessoa não consegue fazer. Difícil. É difícil. Aí... E eu faço isso quando eu tô em casa, e as partes, assim, internas sou eu que faço. Então, eu fiquei de férias aí, dia tal. Eu acho que eu até te mostrei, né? Eu tenho dia tal, limpar, tem etapa, cozinha, dentro do meu to-do list tem a cozinha, limpar o micro-ondas. E aí eu também coloco alerta de quanto tempo a periodicidade para limpar, né? Se isso Incrível, tiver- incrível. Isso aí é uma maravilha. Se estivesse no Trello, por exemplo, né, ou no mas eu tenho o meu Notion, no Kanban, Miro, mas eu tenho o meu Kanban, meu quadrinho de Kanban, meu filho, meu tá post-it. vendo? Já ia poder utilizar IA para pegar algumas Eu acho métricas que já dá e pra algumas fechar coisas. o videoaula e vender, viu? Eu vou colocar na minha... Eu dou aula lá de Scrum, eu uso sempre um bolo e um vestido. Acho que eu falei isso, né? Vamos fazer um bolo e um vestido, mas eu vou fazer uma faxina, né? Uma faxina, eu Vou acho escolher só maravilhoso. vou pedir, olha, manda só mulher pra esse grupo e eu vou ensinar como fazer faxina. Porque eu pego um pouco de personal organize como um agilista. Muito bom. Acho que é um bom maravilha. exemplo pra responder a pergunta de Bruno. Boa, pessoal. E aí, pra gente, acho que fechar essa sessão também, ir pros finalmente, infelizmente, e pro after. Como é que vocês acham que os profissionais, eles podem se preparar para esse futuro, entre aspas, aí, né? Que já tá aqui tão na porta da gente. Esse futuro já tá tão presente, assim, né? Como é que vocês acham que eles podem se preparar? É algo mais de mindset? Eu acho que começa com mindset, né? Porque se a gente se adaptar, eu acho que minha mãe não vai conseguir, né? Minha sogra não consegue, então algumas pessoas não conseguem se adaptar. Eu acho que tem isso, é o mindset, sim. E também da necessidade. E eu sempre vem com a dor, né? Sempre vem com a Se dor. precisa, né? Tem que pesar, Tu né? acha que eu fazia isso da faxina por quê? Crescer dói, né? Eu não Crescer coloco dói. pra fazer faxina toda porque eu sei que não dá pra fazer, porque eu já tentei fazer, isso aqui não Quantas dá. avós que nunca nem tiveram telefone celular, né? Porque não precisaram. Vocês já viram algumas... Já passou assim, botaram um câmera, a senhora ficou olhando pra câmera, ela fica... Né, a câmera... Intrigada, né? O que é ligado, aquilo. que é Um aquilo. drone, Alexa, um o drone drone, chegando, né? desesperado. Já imagina, né? Tipo, eu transformei os meus gatinhos em humanos no chat GPT. Minha mãe ficou sem saber o que era aquilo. A bichinha. Desesperada. Desesperada. Ela, meus netos. Né? Então, eles não estão preparados para isso, né? E talvez a gente não consiga mudar, né? Eles, E né? tá tudo bem também. Tá tudo bem, porque não é necessidade deles. É isso que eu tô falando. Mas essa nova geração, que para eles não vão doer, mas pra gente que já tá no caminho, aqueles que já nasceram, beleza? Já A gente- nascem imersos nisso. A né? gente precisa correr para os cursos de prompt para se adaptar. Eu acho que a gente tem que buscar ser fluente, né? Nisso, a gente tem que buscar Informação. E aí, formação. cara, hoje a internet é um celeiro. Óbvio, tem muita coisa besta na internet. Sim. Né? Mas assim, tem muita informação, cara. Chega, Então, você fica hoje perdido. YouTube, né? o podcast, propriamente Tem dito, né? muita A coisa gente- pra... você não precisa investir ali pra você ter aquela informação, Sim. né? Às vezes, óbvio, às Gente, vezes você investe. eu confesso, eu tenho meta até de leitura, eu não tô conseguindo ler
por causa do podcast. Porque você bota o podcast, você já tá É, bebendo ali da É fonte. muito bom, né? E na Alexa agora, que eu ainda não consegui, mas eu sei que a Alexa tem, ela leu o Kindle. É. Ah, ela leu o Kindle? Ela leu É, Kindle. aí fica, Ah, eu não tipo, sabia, não. um audiobook. Um audiobook. Eu Maravilhoso, tenho que né? fazer isso na minha, para ela ler o Maravilhoso. livro, para dizer, eu li o livro. Eu tenho também na minha Nossa. metinha, meta diária, eu leio 20 minutos, mas eu não consigo. Eu, Aí eu prefiro colocar um podcast. que é Eu uma meta. amo Ou ouvir um livro, podcast, um eu acho audiobook. muito bom. E ela faz isso. eu acho que a vida da gente é tão agitada ali, tão corrida, né? E a tecnologia traz isso, né? Ela acelera, literalmente acelera as coisas e a vida da gente Aí também, a gente né? precisa também ter cuidado nisso, né? É. Senão a gente vai precisar ficar nos remedinhos. Isso, a gente teve um boom muito grande que ficou tanta gente tão viciada em telas. E a gente agora tá tendo a consciência de, ó, eita, peraí. Preciso parar, preciso Preciso diminuir. ler um livro. É. Preciso fazer coisas manuais pra poder. Exatamente. Não é à toa que tá tão na moda hoje em dia os hobbies, coisas com Eu cerâmica. comecei a fazer crochê. Pra eu ficar longe do Voltou. celular. Isso. A gente precisa, né? Precisa. Dar uma desacelerada e seguir a vida. Eu acho que a gente também tem que manter esse As nível essências crítico também, as essências. pra gente parar É. um pouquinho e Perfeito. viver a vida, né? E É não verdade. ficar sempre naquele rolo compressor ali de... Entender que vai trazer produtividade, óbvio, ali, né? A gente vai se preparar para isso, para produtividade, para fazer mais. Mas tem também, limite, né? Tem Pode limite. pausar um pouquinho ali, né? Para fazer algo de lazer, algo que lhe tranquilize, ou trabalhar um pouco menos A depois. gente fala muito disso e a gente depois vê as crianças, os adolescentes, e a gente, né, tem aquela crítica, mas a gente também, né? Nós somos espelhos. Sim. Nós somos só... Aliás, eles são nossos espelhos. As crianças já nascem botando o dedinho assim, ó. É verdade. Criança não sabe correr, não faz mais isso. Então, assim, é devido a gente, né? Que a gente faz. Mas eu sinto de verdade que isso tá voltando um pouco atrás. Assim, já muitos pais já têm a consciência de não dar tela pras crianças. Enfim. Alguns, aí os que dão, aí tem aquela... A rixa. Divergência. Não, tem aquela divergência, porque mas eu tenho uma afilhada que mas fulano tem celular Eu e não eu não posso ter. tenho. Então, tem isso, né? O mundo, a gente tem que viver com essas diferenças. É engraçado, essa geração nova aí, parece que ela já nasce preparada, né? Eles já estão prontos, assim. não Os nativos precisa- digitais, né? Os nativos digitais. Ele já vem com os agentes IA, É tudo presinho mesmo. que é o futuro da IA, né? Ai, minha gente, eu queria dizer a vocês que tá acabando. É isso. Infelizmente, foi um papo muito bacana, né? A gente discutiu aqui durante esse tempo se a IA chegou para ficar, benefícios da IA, vai tomar meu emprego ou não vai. A gente falou de cultura, a gente falou de vários aspectos ali, né, que envolvem a IA. É uma discussão muito rica ali e, cara, foi muito bacana dividir isso com vocês, tá? Queria agradecer a Kelly, que se Eu que agradeço. dispôs a Obrigada. vir aqui, a bater um papo com a gente, né? Ela conhece a luta da gente aqui para terminar a pós. Ela já passou por isso passei. também, né? Ela fez o mesmo curso Sim. que a gente, sabe que... Não tinha essa facilidade É, da minha época. Exatamente. Sabe como é pesado ali e a gente tá encerrando esse capítulo aqui. Eu não sei se vocês têm alguma coisa para falar no final sobre o tema, uma reflexão final sobre o tema aí, o que é que vocês acham? Eu queria, acho que pra fechar com chave de ouro, passar a bola pra Kelly pra ela falar um pouquinho do futuro da agilidade com o IA. Tu vê quais mudanças daqui a 5, 10 anos, tu acha que ela vai melhorar, vai piorar com a IA? Rapidamente, pra gente fechar esse assunto. É bem complexo a sua É bem pergunta, complexo, né? Assim, Vai render mais um podcast. Mais 2 horas de programa. Mas assim, eu acho que o futuro da IA estamos vivenciando. Eu acho que a gente não consegue ainda medir. Eu acho que a gente está naquela curva que a gente falou no início, né? Dessa vivência de aplicação. Eu acho que eu não consigo imaginar até onde ou mais ela vai ainda, né? Difícil. É meio É que difícil. surpreendente, né? Porque eu ainda estou me adaptando a Futuro essa, incerto. né? Assim, poxa, com coisa. Você parece poxa, faz um resumo de uma ata. Você fica feliz. Mas eu acho que só tem a crescer, mas com benefícios. E o que eu vejo seria em todos. Para fechar, em todos os âmbitos, né? Não falar só da tecnologia, de processo Só da financeiro, agilidade, né? saúde, né? A gente ter tudo isso. E aí eu acho que só vem para melhor. E aí cabe a gente se adaptar.
né? É isso. Boa. É isso. A gente pode Obrigada. procurar, de repente, fazer um outro podcast só sobre o futuro, né? Parte E aí eu deixo de fato ali uma pergunta, né, para quem tá ouvindo a gente. E você aí, cara, você usa a IA no trabalho? Como é que você usa? Traz essa informação pra Responde, né, gente, aqui. procura a gente nas redes sociais, vai botar por aqui em algum lugar, por aqui, não sei onde, vai botar em algum lugar e a gente vai se conversando. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, Obrigada, gente. obrigada. Tchau, tchau. Boa noite.